Olá, tudo bem? Espero que de fato, quando você estiver vendo esse vídeo, as coisas ao seu redor estejam em sintonia com seus sentimentos. Seja o que for que estiver acontecendo, você esteja com serenidade para enfrentar, disposição para se unir a quem pode te ajudar e principalmente confiança, esperança de que o dia de hoje pode terminar de uma forma diferente do que começou. Nós estamos no 15º domingo comum e a gente está ouvindo a palavra através do evangelista Mateus, que estamos no ciclo litúrgico A, e essa palavra que a gente está meditando e compartilhando é uma palavra que vem ao nosso encontro para gerar em nós alegria, esperança e confiança. O evangelho que a gente lê nesse domingo é de Mateus 13, 1-9. Mateus 13, 1-9. E é uma das passagens que as pessoas mais conhecem e que mais comentam, que é aquela história do semeador que saiu para semear. E é interessante porque esse texto ele é apaixonante, talvez muito mais pela simplicidade do que propriamente pelos artifícios que ele use. Jesus descreve a cena de um semeador que sai a semear. Jesus descreve o que acontece com a semente quando ele realiza esse ato de semear. Jesus descreve a ação do semeador e só. É só. Para aquele que trabalha na roça, e grande parte dos ouvintes de Jesus não só trabalhavam na roça, como a vida deles era dentro da experiência rural, Jesus está falando de uma coisa que era muito fácil para eles entenderem. Quem tem o trabalho de semear, quem tem o trabalho de ir para a roça, quem tem o trabalho de cuidar da terra, sabe muito bem. Vai ter que pegar a semente e vai ter que enfrentar o desafio de semear. Agora, ele está, parece que, colocando um outro contraponto. Não é só o ato de semear que deve ser olhado para que aconteça a colheita. O ato de semear é fundamental, porém, o número de acontecimentos ao redor da semeadura também são capazes de interferir na colheita. E mais, as ações externas daqueles que não têm, em princípio, nada a ver com o ato de semear, também podem interferir na boa colheita ou na não colheita. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o semeador precisa ter sua consciência. Ele tem que sair para semear. Se ele não faz, não adianta esperar pela colheita. Ele tem que sair e ele tem que executar aquele trabalho, ele tem que exercer aquela função, sabendo que se ele não o fizer, não haverá colheita. No entanto, Jesus descreve, tem semente que vai cair perto de pedra, tem semente que vai cair entre espinho, tem semente que vai cair à beira do caminho e tem semente que vai cair numa terra propícia. Tem ações que a gente não tem muito como cuidar. O semeador, ele semeia, ele faz o seu papel. Agora, existem outros elementos que atuam no ato de produzir e no ato de gerar a colheita. O que ele está falando, em outras palavras, é justamente isso. Esse ato de produzir, esse ato de gerar a produção para a colheita, ele não depende somente do semeador. Ele depende do terreno e ele depende das outras forças que atuam em volta. Seja o espinho, seja os passarinhos, sejam as pedras, ou seja o terreno preparado e adubado, pronto para receber a semente. O que me chama a atenção nesse texto, e me chama a atenção desde muito tempo, me lembro que a primeira palestra que eu fiz, ainda jovem, para um grupo de crismandos, o tema era sobre a parábola do semeador. E me chama a atenção o fato de que ele, sendo o semeador, e portanto conhecedor da tarefa, conhecedor do trabalho de quem semeia, não era um amador, era profissional. Ainda que não se tenha escola para semeador,
Mas o semeador só pode ser chamado de semeador se ele de fato conhecer a semente, se ele de fato conhecer a terra, se ele de fato conhecer a adubagem, se ele de fato conhecer o ciclo para a colheita. Não dá para ser semeador sendo, por exemplo, alguém que nunca lidou com a terra, alguém que nunca esteve em contato com a semente, alguém que não conheça o ciclo de produção de uma semente. Portanto, este semeador era um profissional da semeadura. Mas me chama a atenção que ele, mesmo sendo profissional, ele comete o erro, ou o descuido, melhor dizendo, de colocar a semente em terreno não propício para o cultivo. E isso não deve ser à toa. E isso deve chamar nossa atenção, porque revela o quanto que esse semeador está disposto e disponível para fazer de tudo para que aquele terreno que aparentemente seria abandonado por outros semeadores, a pedra, o espinho, a beira do caminho, poderia ter passado desapercebido pela maioria dos semeadores. Este semeador faz questão de jogar semente também ali. Esse semeador faz questão de semear naquele lugar e semear junto àquelas pessoas e àquelas realidades algo profundamente cheio de esperança. Porque na verdade não é mais a semente em si, mas é a esperança de que aquela terra que em tese seria desconsiderada e abandonada volte a produzir frutos. E eu acho que quando Jesus conta essa parábola, ele não está fazendo isso de forma aleatória. Na minha opinião, ele está justamente dando a entender o quanto que aquilo é representativo do trabalho evangelizador. O trabalho de quem evangeliza em qualquer nível, seja no nível profissional, os pregadores, os catequistas, os ministros, as pessoas que têm a tarefa de levar adiante a palavra de Deus, mas seja também no sentido mais corriqueiro, a vovó que ensina o netinho a rezar, a mamãe, o papai que toda noite vai na cama do filhinho rezar junto, agradecer o papai do céu, pedir para proteção para o dia seguinte, a professora que sempre que pode dá uma animada na comunidade, na sala dos alunos, dizendo da importância de se acreditar, de avançar, de buscar Deus. Essas pessoas estão fazendo a tarefa de semear. E isso vai ter consequências, porque em algum momento as sementes vão cair em terrenos inóspito, seja pedra, seja espinho, seja beira do caminho, mas em algum momento vai cair em terreno fértil. E a grande questão é justamente essa. Você não parar de semear só porque apenas 1/4 da semente vai cair em terra boa. Os outros 3/4 em algum momento vai se perder, seja pela ação dos pássaros, seja pela ação dos espinhos, seja pela ação das pedras. Inclusive a gente poderia até perguntar, né? O que são os pássaros simbolicamente na nossa ação evangelizadora? São tantos pensamentos, ideias, que mesmo que a terra seja boa, como ela fica num lugar muito exposto, qualquer movimento ou qualquer ideia que apareça na nossa vida desvirtua a semente que foi jogada no nosso terreno. O que são os espinhos? São tantos sentimentos que a gente tem, tanta mágoa, tanta coisa guardada, que vão sufocando a força da vida. E não tem como a semente, por melhor que ela seja, nascer e crescer. O que são as pedras? São tantas coisas que foram ficando estruturadas dentro de nós e que faz com que mesmo qualquer boa notícia ou qualquer boa nova que chegue para nós através da presença e do amor de Deus, a gente reaja sempre de uma forma negativa e de uma forma pesada, de uma forma estruturante, que deixa as coisas sem beleza e sem gratidão. Então, nesse sentido, o papel do semeador é bom, o papel do semeador é ter essa consciência de que ele vai falar e a sua palavra vai chegar em algum momento nesse tipo de situação, e ele tem que se perguntar:
mesmo correndo o risco de ter que disputar o espaço com passarinhos, com ideias, com espinhos, com mágoas, com pedras, com sentimentos traumáticos. Tudo isso eu quero continuar falando, eu quero continuar anunciando, eu quero continuar semeando, ou eu quero parar. Mas também é papel do semeador dizer, espera um pouquinho, essas coisas que acontecem também não fazem parte do movimento do crescimento da semente? A gente não tem que também entender que esses acontecimentos, por mais dolorosos que sejam e por mais difíceis que sejam, eles podem trazer para nós a oportunidade do aprendizado, da descoberta? Será que é justo eu deixar o terreno à beira do caminho sem nenhuma semente só porque eu já sei que os passarinhos vão levar embora? Só porque eu sei que os espinhos vão machucar e vão ferir a planta que vai nascer? Só porque eu já sei que as pedras não vão deixar a semente nova nascer? Essas perguntas que o semeador faz são as perguntas de quem vai tendo consciência da sua responsabilidade, do seu papel na ação em gerar vida. Porque evangelizar nada mais é do que gerar vida. Muita gente entende evangelizar como sendo o fato de você pregar, de falar da palavra. Mas cuidado, isso é muito pobre. Falar da palavra até papagaio fala. Evangelizar significa você extrair daquilo que a palavra te dá quais são os elementos e quais são os projetos que vale a pena você investir a sua vida. Por causa disso que se evangeliza. Então, quando você fala sobre Deus, você não está falando para defender Deus, que nem precisa da nossa defesa. Você está falando porque quando você olha para essa realidade, você entende que aquilo que Deus é, aquilo que você enxerga em Deus, precisa ser compartilhado com o outro. Para que o outro também, pelo caminho dele, pela forma dele, ele também possa enxergar. Então, quando eu evangelizo, eu estou gerando vida. E gerar vida implica numa série de questões. No mundo que nós vivemos, a gente nem se dá conta. Mas no mundo que a gente vive, grande parte daquilo que vai contra a vida é gerado em nome de Deus. Não é terrível isso? Não é angustiante isso? Grande parte daquilo que vai destruir a vida é gerado em nome de Deus. E aí a gente começa a se perguntar sobre o papel do semeador e sobre o cuidado com o terreno. A gente precisa começar a pensar em como que a gente prepara o terreno, não para que ele aceite pura e simplesmente qualquer ideia que eu possa falar como semeador, mas que ele seja capaz de receber a terra, a semente, e que ele produza os frutos que lhe são permitidos produzir, faz parte da sua capacidade de produzir. Porque o ser humano, ele nasce para ser aquilo que ele é. Ele não nasce para ser outra coisa. Ele nasce para ser aquilo que ele é. Infelizmente, as pessoas não querem. Então é um tal de negar a própria condição, negar a própria existência, ou fiscalizar a condição do outro, a existência do outro, impedindo que o outro seja aquilo para o qual ele nasceu. E nós temos que ter essa consciência. A gente está aqui porque justamente como terreno que sou, eu devo receber sementes boas e devo ser capaz de produzi-las. Na hora certa, dá para tirar o que é joio daquilo que é trigo. Mas produzir vida é algo que faz parte da nossa condição e deveria fazer parte da nossa missão. Infelizmente, isso tem ficado em segundo plano. Infelizmente, isso tem se perdido. E o que é pior, as pregações são tão vazias ou esvaziadas que parece que a gente está falando para anjo. Parece que a gente está falando para pessoas perfeitas, sem nenhuma mácula. Não sei se é esse o papel do semeador e não sei se é esse o papel do terreno. Nosso papel é saber que colocar a semente da vida na terra é fazer com que Deus seja amado, conhecido, louvado, respeitado e o seu projeto seja garantia de vida para o maior número possível de pessoas.
Que Deus nos dê essa graça de aprender com o semeador a sair para semear sempre. Um abraço, fiquem bem, fiquem na paz, coragem, ânimo e até a próxima, se Deus assim nos permitir.